Oi, gente, tudo bem com vocês? Lembra que falei que eu ia fazer uma série de histórias sobre as mulheres da Bíblia? Então, mas eu ia começar com Eva. E daí eu fiquei pensando, antes de falar da Eva, que está relacionada à criação do mundo, eu preciso fazer um vídeo falando sobre um assunto que é polêmico, mas que é explicado às vezes de um jeito meio confuso para as crianças e para os adultos também. Eu trabalhei com pesquisa científica por 3 anos e por isso eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu quero falar para vocês sobre não vou conseguir fazer aqui com tão pouco tempo e nem é minha pretensão. É só uma maneira mesmo de a gente pensar um pouquinho com a nossa própria cabeça sobre a origem da vida, teoria do criacionismo e teoria do evolucionismo. Então já vamos começar por aqui. Antes disso eu quero falar para vocês. Na Bíblia, em João 8,32, tem um versículo que Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que isso serve para tudo, até para a ciência. Então, antes de mais nada, eu quero falar para vocês, vamos pensar sobre o que é teoria? Teoria não é lei. Teoria é uma ideia que alguém propôs. Teoria é questão de fé. Aqueles que acreditam que foi de um jeito, aqueles que acreditam que foi de outro. Mas teoria não é uma coisa que foi provada. Se ela tivesse sido provada, ia ser ensinado nas escolas a lei do criacionismo ou a lei do evolucionismo. Não é assim que é falado até hoje, sabe por quê? Porque mesmo Darwin, que foi quem propôs pela primeira vez a evolução das espécies, e ele nunca falou que a gente veio do macaco, o que ele propôs foi que ele achava que todas as espécies vieram de um organismo unicelular simples, tipo assim, bactéria, vírus, mas ele mesmo falou que ele não conseguia provar isso, ele não conseguia explicar como que isso poderia ter acontecido, tá? Então, ele mesmo não conseguiu explicar e cientistas hoje também não conseguem. Mas alguém pode dizer assim, Dani, mas existem evidências da teoria do evolucionismo. Não, gente, existem evidências, sim, da seleção natural. E a Bíblia nunca falou contra a seleção natural. A seleção natural, sim, tem evidências de que isso aconteceu, né? Ou seja, sabe a historinha da girafinha? Aquela bem famosa, assim? A girafa do pescoço comprido e do pescoço curto? Porque fala assim que um dia na Terra houve uma escassez de comida e as girafas que tinham o pescoço curtinho não alcançavam a comida que estava só lá nas árvores e por causa disso essas girafinhas morreram e não se reproduziram, então não teve mais girafinha do pescoço curtinho. Já as girafas do pescoço longo, elas alcançavam, né, as plantas mais altas para se alimentar e assim essas girafas continuaram se reproduzindo e é claro que elas repassaram a genética delas, que era de pescoço comprido, e assim o que ficou foram as girafas de pescoço comprido e as outras não sobreviveram. Ou seja, foram selecionadas naturalmente aquelas mais altas. Tudo bem, isso aí é por isso que eu digo que causa confusão e que isso não é falado nas escolas, só é falado assim, não, o criacionismo fala que Deus criou tudo como é hoje, não fala que Deus criou as espécies. Mas não se contrapõe às ideias de seleção natural, de uma natureza que foi se adaptando, que foi às diferenças do mundo. Não fala. Tem até um versículo de Jeremias 31:36 que fala assim: enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre nação. Ou seja, a Bíblia concorda que existem leis da natureza, que a natureza ela vai se transformando, ela vai se adaptando, ela vai se adequando às diferenças do mundo. Agora, o que é o fator que eu considero assim o mais importante de tudo isso? É que mesmo que
a origem da vida tivesse vindo de um organismo unicelular simples, quem foi que colocou vida nesse ser unicelular? Isso a ciência não consegue explicar. Ela não consegue reproduzir que essa é a metodologia científica. Para você provar alguma coisa, para você aquilo virar lei, para virar uma coisa assim, é provado cientificamente. Você tem que experimentar, fazer várias vezes aquele ato que você está afirmando que aconteceu e várias vezes tem que repetir, ou seja, aquilo tem que acontecer várias vezes igual. Daí você, não, realmente é assim, porque foi experimentado, repetido várias vezes e sempre aconteceu do mesmo jeito. Isso é ciência, tá? Isso é provado, daí sim, provado cientificamente. Não tem como fazer isso com o criacionismo e também nem com o evolucionismo. Você não tem como repetir essas ações. Então, teve como é que é o nome dele? O cientista francês Pasteur, ele tentou fazer isso. Colocou todas as condições ideais de vida e tentou fazer com que um ser criasse vida. Porque tinha todas as condições e fez vários experimentos lá e no fim concluiu, não dá, não tem como. Porque vida, como é que é a vida? Hoje em dia o ser humano faz clone, né? Eu fiz clone já, clone de vegetal. Mas como é que eu podia fazer o clone? Pegar uma célula morta e começar uma outra vida a partir dali? Não. Tinha que ser a partir de uma célula viva. Os cientistas, mesmo com clonagem animal, também, a Dolly lá, foi a partir de uma célula viva. Não tem como fazer um clone a partir de uma célula morta. Então, a grande questão é quem é que coloca vida no organismo, seja ele qual for. Isso a ciência não explica, não reproduz, não cria vida. Isso aí, só Deus, tá? Eu creio assim. Então, eu só queria falar isso para vocês antes de começar a história da Eva, porque alguém, essa história de Eva e Adão, como assim? A humanidade toda a partir de um casal só. Gente, não sei se Deus criou a partir de um casal só. Será que talvez foi uma história que ele nos contou para simplificar, para a gente entender, porque eu acho que a criação do ser humano, da vida, foi tão complexa que se Deus fosse colocar ali na Bíblia tudo como ele fez, ia ser tão complicado para quem sabe aqueles seres humanos lá que ainda não tinham conhecimento de ciência compreender. Então ele colocou de uma maneira simples, de uma maneira assim, só querendo dizer, olha, fui eu que criei o ser humano porque eu amo e eu quero me relacionar com vocês. Não precisava contar toda a metodologia, tudo que ele usou para isso, né? Ele simplesmente falou, fui eu, e eu amo e quero me relacionar com vocês, tá bom? Então era só assim, só para esclarecer umas coisinhas e ajudar vocês a pensar. Teoria não é lei, é só teoria. Valeu, crianças? Teoria não é lei, é só teoria, é uma ideia, tá bom? Deus pode ter usado todos esses métodos aí, Big Bang, seleção natural, mutação gênica, tudo isso aí para fazer a natureza chegar no que ela é hoje. Um beijo, até a próxima história. Tchau!